E aí, galera? Segunda parte do conteúdo de relações ecológicas. Vamos ver agora as relações ecológicas interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Vamos começar. Continuando a aula anterior, agora vamos ver as relações ecológicas interespecíficas, que são as que acontecem entre espécies diferentes. Vou falar primeiramente sobre as relações harmônicas, também conhecidas como positivas. Vamos começar aqui pela protocooperação. Ela é uma relação em que ambas as espécies vão se beneficiar, mas essa existência não é obrigatória. Vai ser uma relação positiva-positiva, significa dizer que elas vão estar interagindo, se dando bem, mas se elas se separarem, não vai acontecer nada com elas. E um exemplo é o do boi com a ave chamada de anum. Os bois e as vacas, em geral, eles são atacados por carrapatos. E o anum tem como refeição predileta estes pequenos parasitas. Então, essa relação é benéfica para ambos, porque o boi se livra desses parasitas e o anum se alimenta. Mas se eles forem separados, a ave vai conseguir alimento em outro lugar e os bois eles vão continuar vivendo, claro, porque esses carrapatos vão apenas incomodar. Outro exemplo, muito famoso nas provas, é do caranguejo eremita e da anêmona do mar. Aqui é o caranguejo eremita, ele possui uma região abdominal muito frágil. Então, esse crustáceo, ele procura uma concha de um caramujo vazia, e ele vai se instalar dentro dela. O problema é que alguns predadores ainda assim vão conseguir retirar ele de dentro dessa concha. Aí, para se proteger ainda mais, ele vai entrar dentro de uma concha e vai colocar sobre ela uma anêmona do mar. Essa anêmona, ela tem estruturas que liberam substâncias urticantes, com a finalidade de se defender. Então, a associação vai ser benéfica para os dois, por quê? O caranguejo eremita, ele vai conseguir mais proteção ainda contra os predadores, e a anêmona de carona, ela vai conseguir mais alimento. Se eles se separarem, o caranguejo eremita, ele vai ficar mais vulnerável, mas ele vai conseguir sobreviver mesmo assim. Isso não acontece no mutualismo. No mutualismo, as espécies, elas precisam ficar juntas, porque elas não vão conseguir sobreviver sozinhas. E é esta próxima relação ecológica que nós vamos ver agora. No mutualismo, as duas espécies vão se dar bem, por isso que ela é positiva-positiva. Aqui, a diferença da protocooperação é que essa relação vai ser necessária à sobrevivência dos participantes, ou seja, uma depende da outra. Se uma espécie faltar, a outra vai morrer. O mutualismo, ele despenca nas provas com o exemplo do líquen. Os líquens são essas manchas brancas ou esverdeadas em troncos de árvores. Eles são formados pela associação de algas e fungos, mas podem ser formados também, substituindo aqui a alga unicelular, uma cianobactéria junto com esses fungos. Então, além de protegerem as algas ou as cianobactérias, esses fungos eles vão fornecer água, sais minerais, gás carbônico, que eles vão retirar do ambiente. Então, essas algas aqui, elas vão fazer a fotossíntese, produzem, então, parte do alimento que vai ser consumido pelos fungos, e vai ser um exemplo de mutualismo obrigatório. Esses dois não podem viver separados. Um exemplo que cai muito em provas também são as micorrizas. Essas micorrizas, elas são formadas pela associação de fungos também, só que aqui com as raízes das plantas. Eles vão se associar às plantas conseguindo alimento, e essas plantas, já que elas fazem fotossíntese, os fungos vão estar conseguindo esse alimento e também vão estar facilitando a absorção de sais minerais, como por exemplo o nitrogênio, e também a absorção de água. Inclusive o nitrogênio, ele é extremamente importante para a produção de proteínas nos vegetais. Agora falando de comensalismo. No comensalismo, uma espécie ela vai se alimentar dos restos alimentares de outra, sem prejudicá-la. Ou seja, uma vai se dar bem e a outra não vai se dar bem, mas também não vai ser prejudicada. Por isso que ela é uma relação positiva nula. Nessa relação ecológica, o organismo comensal ele vai buscar alimento às custas de outra espécie, sem prejudicá-la. E o exemplo mais famoso nas provas é o exemplo da rêmora no tubarão. Isso porque a rêmora ela possui uma nadadeira dorsal transformada em uma estrutura que funciona como uma ventosa. E aí ela vai se fixar no tubarão. Ao ser transportada por ele, quando ele for se alimentar, ela vai se aproveitar desses restos alimentares e vai se alimentar junto. Para o tubarão, a presença da rêmora se alimentando vai ser indiferente. Então, não tem nenhum problema nessa relação. Outro exemplo é quando os leões estão caçando
E as hienas se escondem, esperando que todo o grupo de felinos se alimente. Elas vão aguardar o momento em que todos os leões abandonam aquelas carcaças, as presas, e aí elas vão se alimentar dos restos que ficarem. Vamos conhecer agora o inquilinismo. Inquilinismo é a relação de moradia. Aqui o inquilino vai ser o que mora em algum lugar. Uma espécie ela vai viver sobre ou dentro da outra sem prejudicá-la nem beneficiá-la. Por isso que é a relação positiva nula, assim como o comensalismo. O inquilinismo ele pode ser observado nessa relação aqui de peixes palhaços e anêmonas do mar, porque esses peixes palhaços não vão causar prejuízos nem benefícios a essa anêmona. Entretanto, essa relação aqui, ela também pode ser considerada um comensalismo, porque esse peixe palhaço, ele vai se aproveitar de restos alimentares deixados pela anêmona. Quando uma planta vive presa em outra planta, nós temos um caso especial aqui de inquilinismo, que nós chamamos de epifitismo. Epi significa sob, e fitismo vem de fitos, que significa planta. Ou seja, são plantas que vivem sob outras plantas sem prejudicá-las. Aqui nós temos as bromélias, mas nós podemos ter também orquídeas, samambaias. Elas fazem isso porque, para conseguirem mais luz solar, para fazer fotossíntese, elas precisam ficar em locais mais altos ali daquelas copas das florestas. Agora vamos conhecer as relações ecológicas interespecíficas desarmônicas. Vão ser aquelas em que um ou os dois indivíduos das espécies diferentes sofrem prejuízos. Nós vamos começar vendo aqui a predação. Ela é uma relação em que um organismo vai matar o outro para se alimentar. Então, o que mata vai ser chamado de predador e o que é morto é chamado de presa. Ela é uma relação positiva-negativa, porque um mata e o outro é comido. E aqui nós temos um exemplo de predação, onde o leão mata o antílope para se alimentar. Uma pergunta: o que aconteceria com a população de antílopes se os leões fossem extintos? Bom, eles iam aumentar muito e, em grande quantidade, iria aumentar também a competição por recursos com outros herbívoros. Isso causaria um desequilíbrio ambiental. Daí a importância da manutenção dos predadores que são topo de cadeia, porque eles são extremamente importantes, porque a atividade deles vai regular o tamanho de várias populações, mantendo o equilíbrio ambiental desses ecossistemas. A extinção de uma espécie é algo muito grave. Geralmente as pessoas pensam que quando uma espécie é extinta, só ela termina, mas não. Várias outras espécies são afetadas. Às vezes podemos ter um efeito cascata, prejudicando as espécies de toda uma região. Vamos agora conhecer a herbivoria. Inclusive, a herbivoria é uma das relações ecológicas mais importantes do ecossistema, porque é através desse comportamento que os consumidores primários vão retirar a energia dos produtores. A herbivoria ela vai ser um tipo de predação, sendo também positiva e negativa. A diferença é que na herbivoria a planta não vai morrer, já que os animais vão se alimentar de partes das plantas. E aqui nós temos o exemplo de herbivoria, onde uma vaca se alimenta de partes das plantas. A competição interespecífica ela vai ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes. Então, aqui nós vamos tê-la quando duas espécies apresentarem sobreposição de nichos ecológicos. Isso quer dizer que elas vão estar competindo por um recurso do ambiente que é limitado. E aqui as duas espécies vão sair perdendo, porque as duas vão sofrer prejuízos, mesmo tendo um vencedor. Isso porque as duas vão gastar muito recurso, como, por exemplo, energia, para poder vencer essa disputa. Por isso que ela vai ser negativa. E aqui nós temos um exemplo de zebras competindo com gnus. Essa competição ela é muito acirrada por alimento, principalmente no período de seca. O amensalismo, também conhecido como antibiose, é um tipo de interação no qual indivíduos de uma população vão secretar substâncias que vão impedir o crescimento ou a reprodução de outra espécie, que é denominada amensal. Consiste na produção de uma toxina por uma espécie, e aí essa espécie vai jogar essa toxina no ambiente, que vai inibir o crescimento de outras espécies. E aí vão sobrar mais recursos para essa espécie produtora da toxina. Ela é, então, positiva para o produtor da toxina e é negativa para a espécie que não consegue crescer devido à presença dela. Aqui nós temos um fenômeno muito famoso nas provas, que é a maré vermelha. Na maré vermelha, há uma grande proliferação de algas que produzem toxinas capazes de prejudicar a vida de vários seres aquáticos. Outro exemplo que nós temos aqui de amensalismo é do fungo Penicillium. Ele produz uma substância chamada de penicilina que vai inibir o crescimento de bactérias.
Essa inibição vai fazer com que sobrem mais recursos para ele. Aliás, essa toxina ela é famosa na produção de antibiótico. O parasitismo é uma relação em que uma espécie chamada de parasita obtém alimento às custas de outra espécie que vai ser chamada de hospedeiro. O parasita ele vai se dar bem e o hospedeiro acaba se dando mal. Então, é uma relação positiva-negativa. Só que geralmente o hospedeiro e o parasita eles estão muito bem adaptados um ao outro. Então o parasita não vai causar assim tanto prejuízo ao hospedeiro. Até porque se ele matar o hospedeiro, ele vai ficar sem alimento. Há casos em que isso ocorre, mas geralmente não é o que acontece. Eles podem ser ectoparasitas, ecto vem de fora, ficam fora do organismo, como por exemplo as pulgas, os piolhos, os carrapatos. Quando ele fica dentro do organismo, ele é classificado como endoparasita. São parasitas internos como tênias, lombrigas e também bactérias. Nós também temos plantas parasitas, como no caso cipó-chumbo e da erva de passarinho. O cipó-chumbo ele é um holoparasita, porque ele pega o alimento pronto da planta, utilizando as raízes chamadas de austórios para sugar essa matéria orgânica, que é a seiva elaborada, já que ele não consegue fazer a fotossíntese. A erva de passarinho, ela faz fotossíntese, então ela vai pegar somente a seiva bruta da planta, por isso que a erva de passarinho é considerada um hemiparasita. É uma meia parasita. Então, holo é total e hemi é como se fosse a metade, um parasita pela metade. Eles vão obter alimentos também às custas de outra espécie, que é chamada de hospedeiro. E agora, falando da última relação ecológica, o esclavagismo. Vai ser um tipo de relação no qual um ser vivo vai se aproveitar das atividades do trabalho ou então dos produtos produzidos por outros seres vivos. E aqui nós temos um exemplo que já caiu em questões de provas, que é do chupim com o tico-tico, ou outras aves. O chupim é uma ave que não faz ninho, então ela coloca seus ovos no ninho de outras aves, para que essas choquem os ovos e alimentem seus filhotes. Trata-se aqui de um caso de exploração de trabalho da outra espécie. Aqui nós temos outro exemplo, falando agora das abelhas. Elas são insetos que, além de realizarem, claro, um importante trabalho de polinização, elas também fornecem ao homem diversos produtos. Então, para isso, o homem cria abelhas. É uma atividade denominada de apicultura. Essa criação visa a obtenção de produtos como mel, geleia real, própolis, cera e até mesmo o veneno. Eles utilizam esses produtos das indústrias, como por exemplo a alimentícia, farmacêutica, e claro, o ser humano ele se aproveita do trabalho de várias espécies, né? Se formos enumerar aqui nessa videoaula, nós não vamos terminá-la nem tão cedo. Então é isso, gente. Fique em casa aprendendo e vamos praticar as boas ações. Talvez alguém esteja precisando apenas de uma mensagem de carinho. Até a próxima aula.